Olá, este é Joseph Shulam. Eu estou falando de Jerusalém e o Ministério da Bíblia da Návia. Vamos iniciar uma série no YouTube que lidará com as parábolas de Jesus. As parábolas gerais são métodos de ensino complexos e interessantes. As pessoas usam parábolas essencialmente para ter alguma implicação moral em uma história que não é ofensiva. Conhecemos uma série de parábolas como as parábolas de Aesop ou Krylov e as contamos às crianças, mas essencialmente todas as parábolas têm algum significado oculto. Vemos isso na pergunta que os discípulos fazem a Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Eles perguntaram a ele por que ensinou em parábolas, e sua resposta é muito interessante. Ele disse que você foi dado para saber os segredos do reino de Deus e para outros não foi dado para saber os segredos do reino de Deus. Portanto, entendemos que cada parábola tem algum segredo. Ele tem algum tipo de significado oculto, porque caso contrário, não seria necessário contar a parábola. A parábola é uma história curta, lamentável e às vezes bem-humorada, que nos diz coisas que normalmente não podem ser contas por razões políticas ou morais ou simples razões de segurança para não ser contas abertamente. Então as pessoas usam animais, árvores e histórias que têm a ver com outras coisas, que têm implicações que normalmente são políticas ou morais, que não podem ser contas diretamente. As duas famosas parábolas do Antigo Testamento são a parábola de Joseph, no capítulo 9 do Juiz, no qual ele está falando com Abimeleque, que matou 70 de Gideão, filhos do juiz Gideão. Ele é o último filho restante. Ele quer contar às pessoas que se reuniram sobre o mal desse líder que eles designaram para liderá-los. Ele não podia declarar que Abimeleque, seu irmão ilegítimo, matou todos os filhos de Gideon, seu salvador dos midianitas, pois também estaria morto. Então ele se levantou na montanha diante de Abimeleque e do povo do Esquema e contou a parábola sobre as árvores. Ele disse que as árvores foram para a floresta para procurar um rei e um líder. Eles chegaram à oliveira e disseram: "Seja rei sobre nós." Ele e eles disseram que a oliveira disse: Não vou desistir do meu óleo e do meu fruto para ser seu rei." Eles foram para a videira e a videira disse: "Não vou desistir das uvas e do vinho." Eles foram para a figueira. Por fim, chegaram ao arbusto de bramble. O arbusto de bramble disse: "Ok, eu vou ser o rei de você, mas tenho algumas condições. Você está sob minha sombra e me permite governá-lo." De certo modo, esta é uma parábola muito política que Jotham disse. A mesma parábola é verdade em Natã, nos capítulos 11 e 12 do 2 Samuel, onde ele se apresenta a David após ele enviar com ovelhas más e conta sobre um homem rico com muitas ovelhas e um pobre com uma apenas. O rico leva as ovelhas do pobre e as abate para alimentar os seus convidados. Davi disse que essa pessoa deveria estar morta. Natã virou a mesa e disse: "Você é essa pessoa." Uma parábola política e moral que Natã usa para alertar o rei, se dissesse abertamente, seria como João Batista, pronto para ter a cabeça num prato. Então eu quero ensinar não sobre as parábolas do Antigo Testamento, mas sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são iguais a qualquer outra parábola. Tem um significado oculto. O próprio Jesus disse isso e eles têm implicações morais e também têm implicações políticas. Então, queremos entender algumas parábolas e eu quero usar uma parábola de Jesus em Mateus 13, que ele conta sobre o reino de Deus. De fato, todos devem saber que Jesus falou sobre a igreja apenas 2 vezes e apenas no Evangelho de Mateus,
no capítulo 16 e no capítulo 18, a palavra eclesia é usada apenas 2 vezes. A maior parte do que Jesus ensinava é sobre o reino de Deus. O reino de Deus, é claro, existiu já nos dias de Moisés e nos dias de Abraão. Então, deixe-me ver esta parábola de Jesus, que está falando sobre sementes de mostarda, e é como este versículo 31 do capítulo 13 de Mateus. Outro parágrafo lhes foi feito dizendo: o reino de Deus é como um grão de semente de mostarda que os homens tomaram e semearam no seu campo, que é, de fato, a menor de todas as sementes. Mas é ótimo quando crescer. Entre as ervas se tornou uma árvore, para que os pássaros da erva vieram e se tornaram grandes nos galhos. Parábola muito curta e interessante, exceto quando alguém examina, ele deve chegar à conclusão de que Jesus não sabia nada sobre plantas. Porque definitivamente os dentes de mostarda não são as mais pequenas de todas as sementes do filhote, as sementes do filhote que comemos em Purim, em orelhas de Ramã, e os bolos de sementes de filhote, e a semente de flores, e semente de basílicum, são todas menores que as sementes da semente de mostarda. Então, como Jesus não sabe o que ele está falando em termos de agricultura, por que ele usa sementes de mostarda? Disse que era a menor de todas. Mas quando você examina a Bíblia e veja como a palavra semente é usada, a maioria das vezes a palavra semente é usada não é falar de plantas. Ele falou sobre a semente de Abraão, a nação de Israel. E a nação de Israel, nós lemos em Deuteronômio, é a menor de todas as nações, a menor de todas as nações. Então, quando Jesus usa o termo menor de todas as sementes, ele não falou de semente de mostarda, ele falou de Israel. Por que semente de mostarda? Porque nós judeus não somos tão doces, não tão doces pessoas. Somos um pouco amargos, um pouco afiados e às vezes não somos tão agradáveis. Como se você pegar um punhado de sementes de mostarda e trabalhar duro para mastigá-las, descobrirá o quão desagradável é a semente de mostarda. Mas somos como judeus, como israelitas, um dos menores de todas as nações e definitivamente os menores de todas as nações antigas que ainda existem. Então Jesus não está falando sobre semente de mostarda, porque a maioria dos cristãos pensa na semente de mostarda, eles pensam na fé. Se você tem fé como uma semente de mostarda, mas você apenas fala sobre o pipe e a planta de mostarda não cresce muito mais alto que 3 ou 4 pés de altura. Não se torna uma grande árvore e não é forte o suficiente para ter um ninho de pardão construído nela. Se um pardão construir um ninho e pôr ovos sobre ele, dobrará e cairá a semente de mostarda. Sobre o que Jesus falava, ele realmente citou Ezequiel. Jesus citava de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 e 23, no qual Deus promete a Ezequiel que a nação de Israel crescerá e se tornará uma grande árvore, e todos os pássaros do ar virão e ninharão em seus galhos, significando que todos os gentios, todas as nações virão. Isaías descreveu isso. Ele diz que eles virão e dirão uns aos outros: vamos subir ao Deus de Jacó, porque de Sião virão pela lei e pela palavra do Senhor de Jerusalém. Chegará o dia em que esta pequena nação acolherá todas as nações sob a sombra dos seus ramos, o Deus de Israel com o Deus do mundo inteiro. E Yeshua será o rei e o Messias do antigo mundo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós vamos continuar esta série. Procure-nos no YouTube, Joseph Shulam ou na TV. Deus abençoe a todos.